Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, estou passando aqui para fazer uma pequena introdução, porque hoje eu vou deixar um vídeo aqui do nosso irmão Wagner Nunes, que eu acho muito pertinente, tá? Aquela citação de Jesus passando por Samaria, onde ele encontra a mulher samaritana. Que lição maravilhosa que a gente pode tirar de lá, muito mais do que simplesmente é usado na teologia tradicional, de dizer, né, que quem beber daquela água jamais terá sede, o que não é mentira, é verdade, mas a lição retirada e extraída desse texto é muito mais importante e muito mais relevante do que isto, tá? Existe um propósito para Jesus ter passado por aquele lugar, existe um propósito para Jesus ter contado a situação daquela mulher para ela, e existe um propósito para a colocação que ela mesma fez no texto, né? Então, que a gente possa meditar um pouco mais na palavra e extrair exatamente o que o texto quer nos dizer. Vou deixar agora com vocês, então, nosso irmão Wagner Nunes. Preste atenção, porque esse texto mexeu muito comigo e ele aponta revelações tremendas sobre a igreja nos últimos dias, sobre nós propriamente dito. Deus abençoe e segue o vídeo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Olha que detalhe interessante, verso 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O Senhor Jesus ele foi totalmente guiado pelo Espírito do Pai. O tempo todo o Pai, através do seu Espírito, guiando Jesus em todo o seu propósito. E Jesus ele tinha que passar naquela província porque uma mulher samaritana estaria ali pegando água. E através daquele evento, o Senhor Jesus revelou coisas tremendas que só João relatou. Amém? E isso é muito legal. Por quê, meus irmãos? É claro, nosso coração tem o desejo de pregar para milhares de pessoas. Mas os maiores discursos de Jesus, mais reveladores, mais tremendos, foi para uma pessoa. Nós meditamos no capítulo anterior de João 3, Jesus conversando verdades tremendas para Nicodemos. Importa nascer de novo. Agora vai ter uma conversa maravilhosa de Jesus com revelações tremendas para uma mulher. E através dessa mulher, nós vamos compreender aqui que ela levou essa mensagem e fez com que Jesus ficasse 2 dias naquela província, falando acerca das coisas do reino. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com preocupações com números. Nós não temos que nos preocupar com números. Porque Jesus, olha só, Jesus antes, quando Jesus foi assunto aos céus, ele só conseguiu 120 discípulos. Um ministério maravilhoso de 3 anos e meio, com curas, sinais e maravilhas, coisas tremendas. Só 120 ficaram esperando a descida do Espírito, meus irmãos. Então, se a gente for olhar para números, Jesus não teve muito sucesso no seu ministério. Então nós temos que compreender, aí através desses 120, olha só o que aconteceu. Chegou até nós o Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado com relação a números. Tá? Então, eu estou lembrando aqui da conversão de Billy Graham, né, que já morreu. Ele foi o único que aceitou Jesus num evento que foi feito na época lá. Só ele aceitou Jesus naquele evento. Olha só, através da vida de Billy Graham, o que aconteceu. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. Eu desanimo porque eu tenho visto alguns irmãos, né? Poxa, eu não tenho motivação mais para continuar com o meu canal não cresce. Meu irmão, fica firme. Não importa o número. Não importa que se uma pessoa foi edificada, valeu o trabalho. E essa pessoa, ela pode espalhar essas verdades e Deus multiplicar. Amém? Então não se importem com números. Né? O Espírito sempre falou comigo, desde quando eu comecei a ensinar a palavra pela internet. Não se preocupa com números, Wagner. Não se preocupa. Faça, seja fiel naquilo que eu coloquei no seu coração. E vamos embora, meus irmãos. Amém? Então vamos lá.
Então era necessário atravessar a província de Samaria. Nós vamos compreender, queridos, por que Jesus teve que passar por aquela província. Vamos continuar lendo aqui que eu vou explicar para os irmãos. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede-me de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí João explica: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos parar aqui por enquanto. Em 1 Reis, capítulo 11, e em 1 Reis, capítulo 12, nós vemos aqui uma história de que por causa da infidelidade de Salomão, Davi havia conquistado todo o território de Israel, as 12 tribos, tomaram posse de todo o território de Israel. Davi conquistou isso e entregou para Salomão. Salomão lhe reinou 40 anos em paz. Todos os inimigos foram subjugados por Davi, seu pai. Só que Salomão não foi fiel. Ele não permaneceu fiel. E aí, por causa da infidelidade de Salomão, Deus dividiu essa nação de Israel. A nação de Israel era composta por 12 tribos. Podemos dizer assim, um país com 12 estados. E essas 12 tribos foram divididas em duas partes. 10 tribos para um lado, 2 tribos por outro lado. Mais adiante, mais para frente, 10 tribos foram levadas dispersas, foram levadas cativas pelos assírios e foram dispersas por entre as nações e fisicamente nunca mais voltaram para Israel. E mais para frente, as outras 2 tribos que não foram levadas cativas, foram levadas cativas pela Babilônia. Só que, por causa da promessa de que Jesus descenderia dos lombos de Davi, da tribo de Judá, por causa de Jesus, Deus manteve essas 2 tribos, foram restauradas e elas não se misturaram com outras nações e regressaram para sua casa. E foi quando eles reconstruíram o templo que haviam sido destruídos. Nessa história, na época da reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor, os irmãos deles, das 10 tribos, pediram para que eles participassem da reconstrução desse templo, só que eles não foram autorizados a ajudar na construção do templo, na reconstrução do templo, porque eles se misturaram com os gentios. E aí, por causa disso, houve essa guerra, que já teve essa guerra desde da época da divisão das 12 tribos, vamos ler aqui. E eles, quer saber? Não podemos participar na reconstrução desse templo, então nós vamos adorar a Deus no monte em Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria foi a capital deste reino das 10 tribos que foram dispersas por entre as nações. A capital era Samaria, e essa mulher era da província de Samaria. Mais para frente na leitura, ela fala: onde nós devemos adorar? Vocês, judeus, quer dizer, eles eram inimigos por causa disso, né? Falam que devem adorar no templo em Jerusalém. Mas nossos pais, dizem que tem que ser aqui no monte em Samaria. Por quê? Exatamente por isso, porque eles foram impedidos de reconstruir o templo, não participaram da reconstrução, né? Não regressaram para Israel, então vamos adorar o Pai aqui nesse monte em Samaria. Só que essas 10 tribos, elas receberam carta de divórcio pelo Senhor. Em Jeremias capítulo 3 está escrito: eu despedi a vocês, eu dei carta de divórcio para vocês por causa dos seus pecados. Então vocês não são mais minhas esposas, essas 10 tribos. Eu só continuo casado com a casa de Judá. E aí nós vamos compreender, no decorrer da meditação
das meditações no capítulo 4, que a mulher samaritana tinha 5 maridos, o sexto não era marido dela, mas Jesus se apresentou como seu 7º marido. Ou seja, está fazendo uma associação. Jesus, claro, essa mulher samaritana, ela teve de fato 5 maridos literais, o sexto não era marido dela, ou seja, provavelmente ela estava apenas juntado com ele, não estava casada. Mas Jesus, ele fez tudo profeticamente, tudo inspirado pelo Espírito, que ela teve vários maridos, mas o verdadeiro marido ela não teve. Por quê? Porque ela foi dispersa por entre as nações, a Samaria, né? E Jesus se apresentou como seu marido. Tanto que Jesus ficou 2 dias na província de Samaria. E nós aprendemos no capítulo 2 de João, de que o casamento de Caná da Galileia foi no 3º dia. E nós aprendemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, de que o trabalho do Senhor Jesus era da restauração, duraria 2000 anos, estamos finalizando esses 2000 anos, e no 3º dia, após a sua vinda, no 7º milênio, Jesus voltaria e casaria definitivamente conosco. E aí viveríamos com ele, né, no descanso com ele, no milênio, e depois por toda a eternidade. Então, Jesus ele teve que passar por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos por causa dessa divisão das 12 tribos, que em Cristo Jesus elas foram reunidas hoje em espírito e futuramente para todo sempre, através da ressurreição dos mortos e da glorificação dos vivos no final da grande tribulação. Os dois jamais se dividiriam e seriam um povo para todo sempre, com o Senhor Jesus reinando nesta terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Então vamos começar a meditar aqui em 1 Reis, capítulo 11. Vou ler aqui alguns textos para que nós possamos compreender por que os judeus não se davam com os samaritanos. Eu falei de uma forma bem resumida aqui, e agora vamos ler alguns textos aqui e vamos dando continuidade a partir da próxima gravação, e vamos deixar o Espírito fluir para que nós possamos compreender, meus irmãos, por que aquela mulher, Jesus conversou com ela, que teve 5 maridos, o 6º não era, e ele seria o marido dela. Falando, ela representava ali naquela conversa as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações. Vamos ler? 1 Reis 11, versos 29 a 36. Sucedeu, pois, naquele tempo, que sendo Jeroboão de Jerusalém, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam a sós no campo. Jeroboão era servo de Salomão, Jeroboão era da tribo de Efraim, era um efraimita, e em Gênesis capítulo 38, o segundo filho de José, no Egito, olha aí, que nasceu no Egito, né, um gentil, misturado com o sangue dele, que era judeu, de José, o Efraim, ele recebeu uma promessa de Jacó, cheio do Espírito, que através dele uma multidão de nações seriam restauradas. E essa multidão de nações somos nós, porque essas 10 tribos se misturaram com os gentios. E através de Cristo Jesus, nós gentios fomos enxertados na boa oliveira. Amém? Mais para frente nós vamos compreender melhor isso. Mas Jeroboão era o efraimita. Então ele representa, ele vai liderar as 10 tribos que serão dispersas. As 10 tribos que serão divididas da nação do Reino do Sul. Então Jeroboão de Jerusalém e o profeta Aías se encontraram no caminho a sós no campo. E Aías, o profeta, pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Então as 12 tribos foram despedaçadas em 12 pedaços. Isso te lembra uma profecia de Oséias 6, né? Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Está falando acerca dessa situação aqui da divisão das 12 tribos. E disse a Jeroboão, o efraimita, toma para ti 10 pedaços desses 12, olha aí.
10 tribos. Porque assim diz o Senhor de Israel: eis que rasgarei, despedaçarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, Salomão, por amor de Davi. Mas para frente nós vamos compreender que Benjamim também se associou a Judá. Então ficaram 2 tribos. E por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Por que eu fiz isso? Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, o pai de Salomão, fez. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, da mão de Salomão, porque ele não guardou os mandamentos nem os estatutos. E darei a ti 10 tribos dele, e a seu filho, o filho sucessor de Salomão, Roboão, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Porque Jesus, ele seria filho de Davi, né? Descendendo da tribo de Judá. Foi por isso, por causa de Jesus, que Deus não dispersou a tribo de Judá e nem a tribo de Benjamim. Agora um pouco mais à frente, 1 Reis, capítulo 12, versos 19 a 24. Assim se rebelaram os israelitas, aqui no contexto o reino do norte, dessas 10 tribos, contra a casa de Davi, o reino do sul, até o dia de hoje, até o dia que estava sendo escrito e até o dia de Jesus, porque os judeus não se davam com os samaritanos por causa dessa divisão aqui. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão, o efraimita que encabeçou, que liderou as 10 tribos, tinha voltado. E aconteceu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, as tribos do norte. Então, essas 10 tribos que foram divididas, elas tiveram o nome de Israel, de casa de Israel. E as outras 2 tribos que permaneceram sem mistura, que não foram dispersas, Judá e Benjamim, receberam o nome de casa de Judá. Então, casa de Israel, 10 tribos. Toda vez que nós falarmos de casa de Israel, 10 tribos, nós estamos incluídos, porque eles se misturaram conosco. Amém, queridos? E através de Jesus nós fomos, né, enxertados no Israel de Deus. Por isso que hoje não há diferença entre judeu e resto do mundo, porque todos nós fomos unidos através do corpo de Jesus. E esse foi o plano maravilhoso que Deus fez. Ele não idealizou isso, mas ele, na sua presciência, Deus sabia que o povo seria infiel, que Salomão seria infiel, que as 12 tribos seriam infiéis, então ele fez isso, essa divisão, para poder nos resgatar. Amém, queridos? Esse é o plano maravilhoso do amor de Deus, para nos resgatar. Continuando. Então enviaram e chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, cuja capital era Samaria. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão, né, o rei das 2 tribos, reuniu toda a casa de Judá. Tá vendo? Casa de Judá. Então, toda vez que você lê na palavra casa de Israel, casa de Judá, depois da divisão das 12 tribos, entendam que é essa divisão. Não nos profetas fala-se muito sobre a casa de Judá, casa de Israel. Ou seja, Judá foram as 2 tribos, os judeus que não se misturaram. E a casa de Israel são as 10 tribos. E associa sempre a casa de Israel com os gentios, que somos nós. E os judeus, casa de Judá. Juntos, hoje, formam um só corpo espiritual. Amém, queridos? Então, ouvindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim.
né, que se uniu à tribo de Judá, formando o Reino do Sul. 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, casa de Judá, as duas tribos que não foram dispersas, ou seja, as duas tribos que se conservaram de puro sangue, se é que a gente pode dizer assim, tá? Os judeus. Então, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, das 10 tribos. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, depois dessa divisão, essas duas casas ficaram inimigos até os dias de Jesus. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Conseguiram compreender, bem resumidamente, por que os judeus não se davam com os samaritanos? Por que Jesus ele se encontrou com aquela mulher de Samaria e falou dessas verdades tremendas que vamos continuar meditando? Então Jesus falou que através dele, olha só, mulher, vai chegar um dia em que nem vocês que adoram aqui nesse monte em Samaria, nem os judeus que adoram em Jerusalém vão conseguir adorar de fato. Não vai ter mais isso. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não adorarão nesse monte em Samaria, nem em Jerusalém. Porque através da obra de Cristo na cruz, ele vai unir novamente esses dois. Por isso que o tempo todo, o apóstolo Paulo fala sobre andar em amor. Ame os seus inimigos. Porque na época da transição das alianças, o apóstolo Paulo vivia nesse contexto de divisão ainda, daquele muro que dividia judeus e as 10 tribos que foram dispersas porque eles se misturaram com outras nações. Não, esse muro de inimizade foi destruído. Então Jesus o tempo todo, ame os seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. O tempo todo Jesus associando aos samaritanos. Jesus também falando uma parábola em Lucas 10, que um samaritano, ele fez o bem a um próximo. Vocês de Israel não fizeram bem. Um levita passou direto, um sacerdote passou direto, mas um samaritano, Jesus se comparou a um samaritano, porque ele estava ensinando desde já que ele, quando ele veio para restaurar as 12 tribos, inclusive as ovelhas perdidas da casa de Israel, meus irmãos. Ele fala isso em João 10. Eu também vim buscar as ovelhas que foram dispersas. Há ovelhas que não são ainda desse aprisco, que foram dispersas, eu vim restaurá-los. E eles entendiam, os judeus, que ele se referia aos samaritanos, que eram inimigos. Então essa conversa de Jesus com a mulher samaritana foi tremendo, meus irmãos. E ela não tinha marido. Nós vamos ler, né, alguns trechos do profeta Isaías, que falando: alegra-te, ó estéril, você que não tem marido. Ou seja, essas 10 tribos que receberam carta de divórcio, que perderam o marido, que é Deus, essas 10 tribos, elas seriam restituídas através do corpo de Jesus. Tanto que em Oséias, capítulo 1, olha só o que está escrito, versos 6 a 11, para finalizarmos essa gravação, depois daremos continuidade. E a partir do verso 6, Oséias 1, verso 6 a 11. E tornou ela a conceber, a prostituta, que Deus pediu para Oséias ter como mulher, e ela deu à luz uma filha, e deu-lhe o nome de Lo-Ruamá. Por que Lo-Ruamá? Porque eu não tomarei mais a compadecer-me da casa de Israel, dessas 10 tribos que foram dispersas, mas tudo lhe tirarei. Ou seja, não terão mais o marido. Aleluia! Estou conseguindo compreender com a mulher samaritana. Aleluia! Mas da casa de Judá, das 2 tribos que não foram dispersas por entre as nações,
Foram levadas cativas por Babilônia, mas não se misturaram com outras nações. Retornaram. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Foi pelo Espírito dele. E depois de haver desmamado Lo-Ruama, concebeu e deu à luz mais um filho. E Deus disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem serei o vosso Deus. Para as 10 tribos. Todavia, ele está profetizando acerca da obra de Jesus na cruz. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se, porque se misturou conosco, meus irmãos. Nós fazemos parte, amém? Dessas 10 tribos. Nós nos unimos com eles e através de Cristo Jesus fomos unidos com as outras 2. Amém? Então, todavia, os números dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se. Efraim, multidão de nações. Jeroboão, que encabeçou as 10 tribos, era um efraimita. Nada é do nada, né, meus irmãos? Aí ele continua. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, Lo-Ami, lhe se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá, verso 11 de Oséias 1. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, olha aí, as 2 casas que foram divididas, juntos se congregarão, aleluia, e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Jesus. Quem é esse corpo de Jesus? Quem é o corpo de Cristo, meus irmãos? Judá e Israel. Judeus e gentios. Não tem mais diferença entre judeus e resto do mundo hoje. Somos um só em Cristo. Então, constituirão sobre si uma só cabeça e brotarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel é Deus semeia. Foi o primeiro filho de Oséias. Foi quando Deus semeou Cristo. Lembra que Jesus falou isso em João capítulo 12? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ali só, mas se morrer, dará consigo muitos frutos. Num contexto em que gregos queriam falar com Jesus. Jesus falou: ainda não chegou a hora dos gregos. Primeiro eu preciso ser semeado na terra, eu preciso morrer. E através da minha morte e ressurreição, porque brotarei da terra, aí sim eu vou resgatar esses gregos. Eu vou resgatar os gentios. Primeiro eu vim para as ovelhas daqui, dos judeus. Ainda não chegou a hora dos gentios. Chegou quando eu morri e ressuscitei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não há mais muro de separação. Porque em Cristo Jesus ambos somos um só povo. Então não tem mais diferença entre judeus e resto do mundo. Um judeu de sangue não é mais abençoado, não pode ser mais abençoado do que nós que nascemos fora de Israel. Porque o contexto hoje é espiritual. Jesus falou: vocês não vão adorar nem em Samaria, nesse monte, nem em Jerusalém. Porque o verdadeiro adorador adorará ao Pai em espírito e em verdade. Vocês vão receber a água. Ele fala sobre a água para a mulher samaritana. A água que eu lhe der nunca mais será sede. Jorrará rios de água viva dentro do teu interior. Então Jesus ele precisava primeiro morrer e ressuscitar para que a promessa do Espírito pudesse se tornar realidade. Meus irmãos, isso aqui foi apenas um resumo, né, bem básico para os irmãos compreenderem que Jesus ele teve que passar por Samaria para nos ensinar essas verdades. E na continuação da leitura, nós vamos compreender que Jesus ficou 2 dias lá, 2000 anos, trabalhando com os samaritanos e unindo os samaritanos com os judeus e gentios. Esse é o trabalho que Deus está fazendo. Desde a descida do Espírito Santo, 2000 anos estão sendo trabalhados para que no futuro, conforme está profetizado em Ezequiel 37, vamos ler isso na próxima gravação, essas duas casas nunca mais seriam divididas. Por quê? Porque Jesus vai ressuscitar a todos e os que estiverem vivos serão transformados. Amém, queridos? Então, é necessário nós compreendermos o mistério da divisão das 12 tribos. Se nós compreendermos o mistério dessa divisão das 2 casas
e nós vamos desbloquear muitas verdades da palavra de Deus. Muitas verdades. Tá bom, queridos? Então é isso. Então, desde a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o que Jesus falou antes da descida do Espírito Santo? Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Olha aí, Samaria, judeus e gentios, e até os confins da terra. Acabou, meus irmãos. O Espírito desceu. Os 120 começaram a espalhar essas verdades. No início eles ficaram intocados em Israel, mas foi necessário Estevão ser morto para que desencadeasse uma grande perseguição e eles se espalhassem por Samaria e por todo o resto do mundo. É lindo, meus irmãos, a divisão, né, o plano que Deus fez para resgatar a humanidade através do corpo de Jesus. E essa conversa dele com a mulher samaritana, meus irmãos, se nós compreendermos essa base, nós vamos ficar perplexos e maravilhados com um plano maravilhoso de Deus através de Cristo Jesus para resgatar não só Israel, mas todo o mundo, todo o resto do mundo, através do Espírito Santo que foi derramado aos nossos corações. Amém, queridos? Nós adoramos ao Pai em espírito e verdade. Eu não preciso ir para Israel para poder adorar a Deus lá. Eu não preciso me batizar no Rio Jordão, nem no Muro das Lamentações. Não preciso. Nós adoramos ao Pai em qualquer lugar, porque a sua presença não está mais num templo, na Arca da Aliança, está dentro do nosso coração, através do seu Espírito derramado nos nossos corações. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe. E aí, vocês viram que tremendo? Viu que maravilha que o irmão Wagner trouxe para nós? Que a gente possa meditar, que a gente possa se incluir nesse povo, porque essa promessa deixada por Jesus é referente a nós, ao Israel, é o Israel espiritual que estará se levantando, onde não terá mais divisão, onde os verdadeiros adoradores estão adorando o Pai em espírito e em verdade, e seremos assim levantados da terra. Que Deus abençoe, se inscreva no canal do irmão Wagner Nunes, canal Wagner Nunes, simples assim, tá bom? Vou deixar um link aqui abaixo também, do canal dele e desse vídeo completo, o estudo completo que o irmão tem no canal dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.